Vamos abrir a Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós leremos os 5 primeiros versículos deste capítulo 4 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 4. Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos deste capítulo. Vamos falar hoje sobre o ministério dos pregadores da palavra, sobre pastores. E eu espero poder instruir a igreja a saber como avaliar um pastor. Aí você diz, pastor, eu tenho 20 anos de igreja, já sei avaliar bem. Eu tenho 30 anos de igreja, já conheço pastor de cabo a rabo, de tudo quanto é jeito. Nós vamos olhar a palavra de Deus, para ver o que ela fala sobre o ministério de pastores, e Paulo falando sobre o seu próprio ministério e a sua relação com os coríntios. 1 Coríntios capítulo 4, dos versículos 1 a 5, a palavra de Deus nos diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós outros ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nos instrui, pelo Teu Santo Espírito, a olhar para o ministério da palavra da maneira correta e apropriada, e compreender a importância desse ministério na igreja, do papel que tem os homens que o Senhor chamou e separou para esse ministério. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há pouco tempo atrás, ou algum tempo atrás, conversava com um colega que estava colega pastor, bastante triste e desapontado, porque ele havia sido dispensado da sua igreja. Nas nossas igrejas presbiterianas, né, como os irmãos sabem, não é o pastor que manda tudo e decide tudo, né, é o conselho da igreja. E o conselho da sua igreja, que é formado por presbíteros eleitos da comunidade, né, havia decidido dispensá-lo. E ele tinha investido muito tempo de vida naquela igreja, servido muito tempo naquela igreja. E a dor do coração dele é que ele tinha servido tanto e por tanto tempo naquela igreja. E ele tinha tido convites para sair para outras igrejas. Alguns convites até com assim, uma oferta de remuneração financeira um pouco melhor, numa outra cidade, uma igreja maior. E ele recusou esses convites, porque ele queria ficar, entendeu que Deus ainda o queria ali. Mas o conselho decidiu mandá-lo embora. E ele estava muito triste, até, de certo modo, como vou dizer, ofendido. Ele se sentia traído, né? Porque ele queria permanecer na igreja, ele rejeitou convites e, de repente, ele foi mandado embora. E essa sensação do ministro, do pastor, que se sente traído, ela não é incomum, ela não é rara. Eu já tive conversas semelhantes com vários colegas que tiveram a
sensação, né, de que eles serviram, se doaram, se desgastaram pela igreja, mas a certa altura a igreja os abandonou. Mas qualquer pastor que está começando a compreender um pouquinho do que é o ministério, qualquer pastor que está começando a discernir o que é o ministério, ele sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. Ele precisa estar preparado. E como um pastor se prepara para isso? Isso tem a ver com a mentalidade do pastor e do seu ministério. Isso tem a ver com a consciência de qual é o seu papel na igreja. Às vezes, nós, pastores, achamos que nós somos imprescindíveis para a igreja, que a igreja precisa de nós. E alguns de nós relutam até de sair de férias, porque a gente pensa, rapaz, mas se eu sair de férias, fica aquela coisa e tal. E até conversava isso com o pastor Edmar Leandro, um pouco antes, em dezembro, quando ele falou, estou pensando em sair de férias, tal, não sei o quê. E nós conversamos sobre isso. Mas, de fato, nós não somos, individualmente, imprescindíveis para a igreja. Todo pastor precisa saber isso. Porque a igreja tem um supremo pastor, que é Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor. E ele usa muitos pastores para edificar a igreja. Mas é preciso que a igreja, de outro modo, também compreenda qual é o papel do seu pastor. Aquele homem que todas as semanas está aqui de trás desse púlpito pregando a palavra. Aquele homem que nós chamamos de pastor, né? Pastor da minha igreja, de terno, de gravata, ou de paletó e gravata. Qual é o papel desse homem? O que nós devemos esperar desse homem? Para que esse homem está lá? Hoje também não é incomum aqueles treinamentos de coaching, também para pastores. Então, tem um negócio aí que alguns treinadores que, assim, eles mandam, eu recebo também, né? Se você quer elevar o seu ministério a um nível superior, se você quer alcançar mais, se você quer realmente se tornar um pastor melhor, treinamento, coaching pastoral, com alguns fulanos aí que se oferecem como treinadores, né, de pastores, para que eles alcancem o sucesso. Mas nesse texto, nesses 5 versículos, nós temos o apóstolo Paulo falando de si, do seu ministério, e falando sobre como o seu ministério deve ser avaliado. Paulo define, ele diz, olha, se vocês vão me julgar, ou se vocês vão olhar para mim, melhor dizendo, me olhem assim. E a maneira correta de julgar o meu ministério é essa. São as 2 informações fundamentais, 2 lições que nós temos nesses 5 versículos. É como Paulo entendia, qual era a essência do seu ministério de pastor da igreja. E como o seu ministério deveria ser julgado. Eu espero, então, que ao fim desse sermão, você compreenda essas 2 coisas. O que é o ministério pastoral? Qual é a essência? O que é esse homem que está aqui? Como eu estou hoje? E como ele deve ser julgado? Por que isso é importante? Bem, isso é muito importante. Ele é muito importante porque o pastor é uma peça muito importante no funcionamento da igreja. E, ao contrário do que alguns pensam, o pastor não foi inventado pela própria igreja. O ministério pastoral,
ele se origina com Jesus Cristo, que elegeu, que trouxe para si 12 discípulos. Jesus tinha muitos discípulos, ele não tinha só aqueles 12. Ele tinha aquelas mulheres que o seguiam desde a Galileia, estavam lá aos pés da cruz. Ele tinha aquele grupo de 500 pessoas para quem ele apareceu depois da ressurreição, lembra? O grupo dos 120 que receberam a descida do Espírito em Pentecoste. Jesus tinha muitos discípulos. Lembra daqueles dois, né, Cleopas e um outro, que iam caminhando para Emaús logo depois da ressurreição e foram os primeiros, um dos primeiros a testemunhar? Eles não estão entre os 12. Quer dizer, Jesus tinha muitos seguidores. Mas aqueles 12 que o Senhor Jesus escolheu, e depois, né, Judas saiu e entrou Matias. Aqueles 12, para que Jesus escolheu aqueles 12? Para eles serem pastores da igreja. Nós vimos isso claramente quando o Senhor Jesus, lá em João, no Evangelho de João, ele tem aquela conversa depois da ressurreição com Pedro. Lembra que Pedro tinha traído Jesus? Nós lemos o texto aqui na ordem do culto. E depois, então, Jesus se encontra com Pedro e ele diz assim: Pedro, tu me amas? Lembra dessa história? 3 vezes Jesus se encontra com Pedro, eles quase não trocam palavras, a única coisa que Jesus fala é: Pedro, tu me amas? E Pedro diz sim, e Jesus diz: então, pastoreia o meu rebanho, apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. 3 vezes. Porque o Senhor Jesus estava chamando Pedro, Tiago, João, os 12, para eles serem pastores da igreja. Os primeiros 12 pastores da igreja nós chamamos de apóstolos. E com estes, o Senhor Deus também trouxe alguns outros, ou formou alguns outros apóstolos temporãos, como o apóstolo Paulo, que era um apóstolo, como Tiago, irmão do Senhor Jesus, que escreve a carta de Tiago, chamado de apóstolo também. Os 12, com estes apóstolos temporãos, foram a primeira equipe pastoral da igreja, o primeiro time pastoral da igreja. Na verdade, eles eram muito mais do que pastores. Eles eram apóstolos que tinham a incumbência da expansão, da evangelização, de estabelecer o rumo. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios 2, vai dizer que eles são o fundamento da igreja. Cristo é a pedra angular, né? Ele é o alicerce. E os apóstolos são o fundamento que procede do alicerce. Mas quando esses apóstolos eles foram morrendo, quem que os apóstolos deixaram no seu lugar? Pastores. Pastores. Os apóstolos nunca elegeram outros apóstolos. Os apóstolos nunca ordenaram outros apóstolos. Essa invenção de apóstolos modernos, aí, de apóstolos que elegem apóstolos, é uma heresia, é uma falsa doutrina. Não é bíblico. Não existem apóstolos hoje. E todo homem que se chama apóstolo hoje é falso e arrogante. Porque apóstolos foram aqueles a quem o Senhor utilizou para o início da igreja. E na medida como eles foram morrendo, eles foram ordenando na igreja diáconos e pastores, chamados presbíteros ou bispos. E assim a igreja, então, iniciou há 2000 anos atrás o seu curso ao longo da história, sob a liderança de Jesus Cristo, dos apóstolos e, em seguida, então, dos pastores. Nós sabemos muito bem do que o ministério apostólico se tratava. Lá em Atos 6, quando há um problema na igreja, e os apóstolos então decidem criar, né, este ofício, chamado de ofício de diácono, de servidor. Eles dizem então o que os diáconos vão fazer e o que os apóstolos vão fazer. Eles dizem assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. Olha, vamos escolher 6 homens
cheios do Espírito Santo, que nós vamos encarregar esse ministério de servir as mesas, de atender os necessitados, de cuidar das viúvas. E nós, Atos capítulo 6, versículo 3 e 4, eu estou lendo, e nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, os apóstolos entendiam que o centro, o foco do seu ministério era o quê? Oração e pregação da palavra. E logo quando os apóstolos foram morrendo, e eles ordenaram pastores para a igreja, estes pastores substituíam o ofício apostólico. E substituindo o ofício apostólico, os pastores, então, assumiram essa responsabilidade dos apóstolos. Nós podemos, então, dizer qual é a essência do ministério pastoral: oração e pregação da palavra. Aquele pastor que você vê todo domingo aqui, de terno, às vezes nem de terno, né? Às vezes de paletó, às vezes sem, às vezes gravata ou não, mas que você vê aqui pregando a palavra, ele deve se dedicar à oração e ao próprio estudo da palavra e pregação da palavra. Esta é a essência do ministério pastoral. O apóstolo Paulo sabia muito bem que esta era a sua função. E é por isso, então, que no nosso texto, a primeira coisa que ele define é qual é a sua função. E ele quer explicar isso muito bem para os coríntios. Por que Paulo está fazendo isso? Porque na igreja de Corinto, há muita gente falando mal e criticando o ministério do apóstolo Paulo. Infelizmente, a igreja de Corinto, que é uma igreja que foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, ali por volta do ano 50, da era cristã, quando, depois de sair de Corinto, Paulo fez o seu ministério, estava em Éfeso, cerca de 6, 7 anos depois, ele ouve a notícia de que a igreja de Corinto está cheia de problemas. Há problemas morais, há problemas doutrinários, há problemas de relacionamento, o culto é bagunçado. Essa notícia é trazida a Paulo por uma família da igreja. Paulo diz que é da casa de Cloe. Nós, inclusive, vimos isso pela manhã na escola dominical, os que estavam aqui. E então o apóstolo Paulo, ouvindo as notícias, escreve para a igreja para tratar das questões que dizem respeito à ordem, à decência, ao bom andamento, à boa doutrina. E uma das questões que o apóstolo Paulo precisa colocar em panos limpos, que ele precisa tratar, qual é a função do pastor. Por quê? Nós vimos até pela manhã na escola dominical, porque lá na igreja de Corinto, as pessoas tinham escolhido quem eram os seus pastores. Nós vimos muito bem isso, né? No capítulo 1, versículo de número 12, Paulo fala desse problema. Lá na igreja de Corinto, uns diziam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Os partidos que se formaram dentro da igreja formaram esses grupos, e cada um se identificava como um pastor, e cada um dizia: eu sou mais da linha de fulano, eu sou mais da linha de ciclano, eu sou mais da linha de beltrano. E Paulo vai dizer que todos estes homens não são diferentes, eles não falam coisas diferentes. Veja o que ele diz, nós vimos isso pela manhã também, capítulo 3, versículo de número 6, quando ele diz: eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Quem é Apolo? É um dos nomes que não está mencionado lá, né? Apolo é o homem que Paulo deixou para cuidar da igreja, é o homem que veio depois de Paulo. E é engraçado que não tinha a partir de Apolo, né? Parece que ele não estava muito nas graças do povo. Talvez ele ainda estivesse na igreja, e o pastor que está na igreja, ele nunca é, né? É aquela coisa, né? Vem um pregador de fora, e o camarada prega um sermão, e aí o membro da igreja diz assim:
Rapaz, pastor, que bênção servir nessa igreja. Olha, estou aqui 10 anos nessa igreja, nunca tinha visto essa mensagem, né? Aí o pastor da igreja lá de trás ouve e falou, pois é, 2 semanas atrás eu preguei no mesmo texto. E aí então, não tinha partido de Apolo. Parece que Apolo estava meio menosprezado na história. Mas Paulo coloca Apolo na história também e diz, olha, todos trabalhamos. Eu plantei, Apolo foi o que regou. E quem dá o crescimento é Deus, porque a obra é do Senhor. Paulo diz no versículo 8 do capítulo 3, o que planta e o que rega não são um. Mas o que planta e o que rega são um. Mas quem é o Senhor, quem é o dono da plantação, do cultivo, da seara, é o pastor soberano. Então, falando de si, de Apolo, de todos, Paulo diz assim, como é que vocês têm que olhar para nós? É como ídolos? Como ídolos? Como líderes de uma facção? Bem que facção dá uma conotação feia, né? PCC presbiteriano, hein? Presbiterianos com... Vou arrumar outra coisa para esse último C aí. Paulo diz, olha, não olhem para nós de nada diferente. O que nós somos? Veja o versículo de número 1. É o que é um ministro, um pregador da palavra, o que é um pastor. Ele diz, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. 2 coisas aqui que um pastor é: ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. A palavra ministro de Cristo, Paulo não usa o termo que ele normalmente usa em outras cartas para ministro, que é aquele que ministra, que tem autoridade para ministrar. Não é esta palavra. A palavra que Paulo utiliza aqui é uma palavra que ele só utiliza aqui para definir um pastor. Ele não usa em nenhum outro lugar. E esta palavra, ela diz respeito a um trabalhador, a um servo que trabalha manualmente para servir a um capataz, a um senhor, a um patrão. Então, quando ele fala assim, olha, que eu sou ministro de Cristo, não é um título assim para o pastor encher de honra e falar, porque eu sou ministro de Cristo. Não é um título de autoridade. Paulo está querendo dizer assim, olha, eu quero que as pessoas me olhem como alguém que foi um funcionário, que foi enviado, um funcionário de Jesus Cristo. Me olhem para o meu ministério, olhem para Apolo, olhem para Pedro, como alguém que é um funcionário de Cristo. Funcionário de Cristo. Paulo está falando isso dele e de Apolo, mas de todos os homens. Veja o versículo 6 do capítulo 4, quando ele diz, essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Então, Paulo está falando dos 2 pastores. Paulo passou 1 ano e 6 meses. Nós sabemos por Atos 18. Lá em Atos 18 está a fundação da igreja. Paulo passou 1 ano e 6 meses. Não sabemos quanto tempo Apolo passou lá, mas provavelmente maior, um ministério maior, anos. Então, são basicamente os 2 pastores que ocuparam o púlpito, vamos assim dizer, da igreja de Corinto, por mais tempo. E ele fala, ao pensarem em pastores, ao pensarem em Paulo e em Apolo, o que vocês têm que ver? Funcionário de Cristo. Ele é um trabalhador a serviço de Cristo. O pastor não está a serviço da igreja. Quem o chama, o prepara, é Cristo. E o pastor
serve a Cristo, ele é funcionário de Cristo. É por isso que aquele meu colega estava tão desapontado, porque talvez ele tivesse perdido essa perspectiva de que a seara de Cristo é muito ampla. E por meio daquele conselho, Cristo tinha dito: não te quero mais trabalhando aqui, vou arranjar um outro canto para tu trabalhares. Porque o pastor, o ministro, ele é um funcionário de Cristo. Outra definição do ministério pastoral, do que o pastor é, no final do versículo 1, é despenseiro dos mistérios de Deus. A palavra despenseiro quer dizer mordomo. Mordomo. Sabe o James? James, venha cá. Meus exemplos são todos de coisa mais antiga, né? Preciso atualizar os meus exemplos. Quem está assim, nos 30, nos 40, entende. Mais novo que isso, talvez não entenda. James é um mordomo, né? Tem várias piadinhas. Tinha vários esquetes antigamente, né, Lilian? A Lilian já começa a rir porque ela lembra de várias esquetes que a gente fazia aqui do James, com o James. James! Tinha uma do bandeja com papel higiênico, não é? Uma dessas assim. Nas épocas que a gente fazia esquete antigamente na igreja, né? Lembra dessa boa e velha época que a gente fazia aquelas noites de talentos com esquete e tal? Mordomo é aquele a quem o dono colocou para cuidar das suas coisas. É aquele homem de confiança, que cuida de tudo. Ah, já sei um exemplo que me veio agora pelo Espírito Santo, olha só, na mente. Sabe o Alfred do Batman? Os mais novos saberão. Não, o Batman não tem o Alfred, que cuida de tudo para ele? Não tem? Ah, todo mundo sabe, olha só. É o Alfred, aquele é o mordomo, que cuida de tudo, que administra tudo. O patrão é o Bruce Wayne, né? Mas o mordomo é o Alfred. A palavra mordomo quer dizer esse servo, como José do Egito. Lembra de José do Egito? Potifar colocou na mão de José todos os seus bens para ele administrar. Ele é o administrador de todos os bens do patrão. E Paulo está dizendo, então, que ele é esse administrador. Mas não é de tudo. Tem pastor que quer ser o administrador de tudo, né? Ele quer ser o dono da igreja de Cristo. Por quê? Porque ele é o mordomo de Cristo. Então, ele é o mordomo de Cristo, que é o subdono da igreja. Não, o pastor não é isso. O pastor, ele é o mordomo, aí ele foi encarregado de cuidar de tudo. Não, aí ele foi encarregado de cuidar de uma coisa, o quê? Os mistérios de Deus. Essa expressão mistério de Deus, Paulo explora bastante quando ele escreve aos Colossenses e aos Filipenses. Nós não vamos nem entrar nisso, porque aí o sermão ia até mais longe. Mas lá os Colossenses e os Filipenses, a ideia de mistério de Deus quer dizer a pregação do Evangelho. Basicamente é isso. É o conhecimento das coisas profundas de Deus que vem por meio da pregação do Evangelho e que é revelado na igreja de Deus na nova aliança. Então Paulo diz, olha, o pastor, o que Cristo deu para o pastor cuidar? Lembra da parábola dos talentos? Um senhor vai viajar e ele dá 5 talentos a um, 3 talentos a um, 1 talento a outro. O que é um talento? É uma quantidade de ouro, um peso em ouro. Talento é um peso, uma medida. E ele diz, administra esses 5 talentos de ouro, administra esses 3 talentos, administra esse 1. Qual é o talento que o pastor recebe para ele cuidar, zelar, guardar, multiplicar para o seu Senhor? O pastor recebeu a incumbência, o talento de cuidar da pregação, do ensino, da palavra de Deus, dos mistérios de Deus. Então, o que é um pastor, irmãos? Ele é um funcionário de Cristo. Ele é um administrador, mordomo,
a serviço dos mistérios de Deus, da palavra de Deus. A segunda coisa que esse texto nos ensina é o padrão, então, do ministério. E como um ministério é julgado. Como um ministério é avaliado. Isso está nos versículos 2 até o 5. Então, como um ministério é avaliado? Veja aí. Ele diz, olha, além disso se requer que os despenseiros, ou seja, os mordomos, cada um deles seja encontrado o quê? Fiel. Veja, meus irmãos, se o patrão dá uma incumbência ao seu mordomo e diz, cuida disso para mim, que eu vou lá resolver tal coisa, daqui a pouco eu volto. Quando o patrão volta, o que o mordomo tem que entregar de volta para ele? Tudo em ordem, de acordo com o que o seu patrão lhe entregou, ou tendo cumprido a função. No seu trabalho é assim. Se você tem chefe, e o seu chefe diz, olha, eu tenho uma viagem de negócios ou uma reunião, que eu vou em tal lugar, eu quero esse relatório até sexta-feira pronto. Ou eu quero essa questão executada, ou essa quantidade de produção na empresa, ou o que quer que seja que ele te dá essa incumbência, você se torna naquele momento mordomo. E quando ele retorna, e ele chega a você e diz, e aí? Você tem que dar satisfação a ele. E você diz, sim, sim, fiz tudo como o Senhor mandou. Está aqui. Então, o pastor, o ministro da palavra, o funcionário de Cristo, o mordomo dos mistérios de Deus, ele tem que ser avaliado pela fidelidade da função para a qual ele foi chamado. Qual é a função para a qual ele foi chamado? Ser pregador. Ser dispenseiro dos mistérios. Segundo a definição dos apóstolos, o que é? Oração e pregação da palavra. E é por isso que é o critério de juízo de um pastor. É isso que Paulo cobra do jovem pastor Timóteo. Quando Paulo instrui a Timóteo, na primeira carta, ele diz assim, expondo, ou seja, ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. E ele continua, ele diz, ordena, ensina estas coisas. Esta primeira carta de Timóteo, capítulo 3, li os versículos 6 e 11. E na segunda epístola a Timóteo, que é um jovem pastor, para quem Paulo escreve, ele é ainda mais incisivo. Veja o que ele diz no capítulo 4. Ele diz, conjuro-te, essa expressão é muito forte, eu te imploro, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino. Aqui é uma forte conjuração, é uma forte expressão. Ele diz, olha, eu te imploro diante de Deus, prega a palavra. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda paciência, longanimidade e doutrina. O pastor não precisa exortar bravo, irado, falando alterado, batendo no púlpito. Ele pode cumprir o seu ministério com fidelidade, corrigindo, repreendendo, exortando, com paciência e boa doutrina. Por quê, irmãos? Porque haverá tempo, diz Paulo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, enganando-se às fábulas. Meus irmãos,
nunca isso foi tão verdade quanto nos nossos tempos. Como as pessoas têm seguido fábulas. O que elas projetam pela sua própria mente, que deve ser a sua fé, nisso elas seguem, e não a verdadeira palavra de Deus. E Paulo já dizia a Timóteo, prega a palavra. Certa vez, uma jovem senhora nos visitou lá na congregação de Pissarras, visitou uma vez, visitou a segunda vez, e na segunda vez é quando eu já chego lá e falo, e aí, tudo bem? Olha, voltou? É porque, alguma coisa gostou aqui, que bom, queria conhecê-la mais, tal, você é evangélica? Ela me falou um pouquinho, sou evangélica de uma outra igreja, tal, e tudo mais. Então, com as dificuldadezinhas lá na nossa igreja, mas a gente veio aqui, gostei muito, tal. Passou um tempo, ela não veio mais, depois veio uma terceira vez. E aí eu falei, vou falar com ela. Cheguei lá e falei, olha, perdoa, você voltou aqui a terceira vez, é porque alguma coisa te chamou a atenção na nossa igreja. E você já falou que é evangélica. Eu falei, por que você volta aqui? O que tem aqui? Como é que nós podemos te servir? Aí ela falou, olha, pastor, vou falar para o senhor. Eu estou numa igreja, e ela me descreveu a igreja dela, que não vem ao caso. E ela disse, basicamente, assim, a igreja é muito boa, mas a pregação, pastor, fala muita coisa que não está na Bíblia. Ele botou lá umas regras, umas coisas, e eu sou lá do Ministério de Louvor, e aí a gente já está assim, não sei o quê, então eu fiquei procurando, onde é que eu vou? Eu olhei no YouTube, olhei umas coisas, falei, igreja presbiteriana, vim aqui, e pastor, eu amei, que boa pregação, e tal, e tudo mais. Eu falei, louvado seja Deus, que bom que você gostou. Eu falei, mas como é que está a sua vida? O que você vai continuar assim, meio lá, meio cá? Você tem que acertar as coisas lá na sua igreja primeiro. Eu recomendo que você fale com o pastor, converse, acerte lá. Se você quiser vir aqui, nós temos a alegria de recebê-la e tal. Ela falou assim, pastor, olha só, não sei, sabe por quê? Porque eu gosto da palavra aqui. Mas eu gosto é do louvor lá. Se pudesse juntar assim o louvor lá e a palavra aqui, era a igreja perfeita, pastor. Eu falei, igreja perfeita, irmã, você não vai encontrar. O que é mais importante para você? Palavra ou louvor? Você escolhe. Nossa igreja, você viu louvor, na época a gente tinha só um violão, lá na congregação. Infelizmente, a nossa condição só nos permite ter esse violão no momento, é isso. Somos uma congregação, estamos crescendo. Mas eu te garanto uma coisa, se você vir aqui domingo que vem, o louvor vai ser igual. E se você vir daqui a 2 domingos, o louvor vai ser igual também, do mesmo jeito. Mas a palavra vai ser igual. Você escolhe? E aquela foi a última vez que ela nos visitou lá na congregação. Porque nós queremos achar aquele lugar em que tem aquela palavra com aquele tom temperado do nosso jeito, assim, que tem um louvor que a gente se encaixa, que tem a comunhão legal. Nós queremos montar esse ambiente, irmãos, esse ambiente ele não existe. Ou se alguém acha que encontrou esse ambiente perfeito dessa igreja, está se iludindo, logo vai perceber que esse ambiente não é assim. E esse assunto é um assunto muito mais complexo, porque ele envolve a escolha da igreja, comunhão, ministérios e um monte de coisa, mas fundamentalmente, numa igreja, o que importa é a pregação da palavra. Porque você está aí hoje, pela palavra de Deus que te alimentou e tem te alimentado todos esses dias. Uma vez eu ouvi esse exemplo e ele é real. Pastor Hernandes Dias Lopes vem aqui na igreja, e a igreja enche. Ele é um excelente pregador, homem de Deus, fala muito bem, eu sou muito edificado quando eu ouço realmente.
E aí, naquele dia, a igreja tem um banquete espiritual. Que legal. Mas o que te coloca de pé todos os dias é o feijãozinho com arroz que sai desse púlpito aqui, ó, ano após ano, que te sustenta, que te alimenta, que vai te visitar, que te ampara. Aqueles pastores fiéis que o Senhor tem chamado, porque é isso que importa. É isso que sustenta fundamentalmente uma igreja e sustenta vidas. Paulo diz, é isso que um pastor tem que ser. Ele tem que ser fiel. Ele tem que pregar a palavra. E pregadores precisam, então, ser estudiosos da palavra e se afadigar na palavra. Eles precisam gastar muito tempo estudando e se preparando na palavra. O apóstolo Paulo, inclusive, dando instrução às igrejas, vai dizer que, olha, o pregador que prega bem, recompensem a este homem melhor financeiramente, para que ele possa não ser recompensado porque ele é bom pregador, mas para que ele tenha mais tempo para estudar a palavra e ensinar mais a palavra, para que ele não precise trabalhar. Porque Paulo era alguém que trabalhava, né, fazendo tendas, ele não era um ministério nem sempre de tempo integral. Isso foi em Corinto. No começo ele tinha que trabalhar durante o dia e pregar no tempo livre. Aí depois chega Silas e Timóteo, trazem ofertas, sustentam, e aí Paulo não precisa mais trabalhar. Ele era um curtidor de couro, ele trabalhava com couro, fazia tendas. E agora então Paulo, em Corinto, quando ele fundou essa igreja, pelo restante do tempo que ele esteve lá, se dedicou só à pregação da palavra. E é por isso que ele disse, se você puder, sustente seu ministro honradamente, para que ele possa só se dedicar ao estudo da palavra, porque esse é o fiel da balança. É por isso que o ministro será medido, é o quão fiel ele é pregador da palavra. Se ele realmente exorta, se ele realmente insta, se ele instrui na palavra. Paulo diz, prega, quer seja oportuno, quer não. Quer o povo goste ou o povo não goste. Mas lembra, o pastor não prega o que a igreja gosta ou quer, porque ele é funcionário de Cristo, ele prega o que Cristo quer, como supremo pastor. E por último, então, no nosso texto, o apóstolo Paulo deixa muito claro, irmãos, que, embora o padrão de um ministério seja fidelidade à pregação, porque o pastor é essencialmente um pregador da palavra, nós não temos qualquer liberdade para julgar um pastor e dizer assim, esse aí não. Por quê? Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 3. Todavia a mim muito me pouco se dá ser julgado por vós ou tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Paulo fala assim, olha, eu não estou ligando se eu sou julgado por tribunal humano, eu não estou ligando se as pessoas olham para mim e me julgam, e eu mesmo não fico fazendo avaliação do meu ministério. Veja o versículo 4, ele diz, porque de nada me argue a consciência. Ele diz assim, olha, a minha consciência não está limpa. Eu não tenho nada na minha consciência que me acuse de que eu fiz errado no meu ministério. Mas veja o que ele diz. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Ele diz, olha, porque eu acho que a minha consciência está limpa, não quer dizer que eu sou o melhor ministro, porque eu posso estar tão errado que nem percebo. Então, o fato de eu achar que eu estou certo não é em si um critério pelo qual eu posso me julgar. A gente normalmente acha que a gente está certo, não é verdade? Né? Tem uns teimosos que sabem que está errado e permanece ali, porque já adotou essa posição, agora vai até o fim, né? Não volta atrás. Mas, em geral, quando a gente percebe que está errado, a gente muda. E Paulo diz, olha, eu, na minha consciência, eu não tenho nada que me acuse.
E, na verdade, ele vai dizer isso aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos, quando ele se encontra com eles para se despedir deles. O apóstolo Paulo diz assim a eles, olha só que palavra forte, ele diz assim: portanto, eu protesto no dia de hoje, falando aos presbíteros, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Isso é Atos capítulo 20, versículos de número 26 e 27. Paulo, diante dos presbíteros, no final do seu ministério, se despedindo, há profecias de que ele vai sofrer algo terrível, então ele se encontra com os presbíteros de Éfeso para se despedir, ele diz, olha, o meu sangue está limpo, sobre a minha cabeça não há juízo, porque eu fui fiel na pregação. Só que aqui aos Coríntios ele está dizendo, mas nem isso é um critério para eu achar que eu sou um pastor aprovado. Por quê? Final do versículo 4. Porque quem julga o pastor é quem? É o Senhor. Se o pastor é um funcionário de Cristo, irmãos, quem que vai julgar o pastor? Não cometa o erro de decretar juízo sobre o ministério pastoral. É o Supremo Pastor que julga. Sabe por quê? Porque ninguém consegue ser falso pastor por muito tempo. O falso pastor, ele se complica. Ele pode enganar por um tempo, mas ninguém engana por muito tempo. Nós temos experiência aqui nessa nossa igreja, algum tempo atrás, há uns 30 anos atrás, né? Ninguém engana por muito tempo. Você pode engana bem por um tempo. Você não, né? Um falso pastor, um falso pregador. Mas ninguém engana de longo prazo. Quando você vê um pastor com 30, 35 anos de ministério, que é amado, respeitado pela sua igreja, você pode saber que não foi 35 anos de enganação, porque não dá para enganar 35 anos. Pastores são falhos, eles erram. Certamente erram. Alguns mais do que outros, sim. Ofendem pessoas, podem tomar erros errados na administração, condução de uma igreja, certamente. Mas quem os julgará é o Supremo Pastor. Paulo então termina dizendo, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, no qual não somente trará plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nós poderíamos terminar, esse seria um último ponto, eu não vou me estender. Qual é a recompensa do ministério? Louvor, não dos homens, da parte de Deus. É isso que um pastor deve esperar. O pastor nunca deve esperar da igreja nada. Nada. Um fiel ministro deve esperar da parte de Deus, no dia que ele se encontrar com o Supremo Pastor, o galardão que lhe é devido. Porque o Supremo Pastor que conhece os corações, como diz Paulo, recompensará cada um dos ministros. Irmãos, uma boa e sólida igreja, ela se inicia com boa pregação sólida da palavra de Deus. Não é pregação brilhante, espalhafatosa, surpreendente, que impacta todo domingo, que faz você sair chorando todo domingo, mas pregação fiel, dia após dia, alimentando o povo de Deus, feijãozinho com arroz do Evangelho. Se é que a gente pode usar essas palavras, né? Não é tão pejorativo. O autor de Hebreus diz, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e imitai a sua fé, atentando para a maneira como viveram. Hebreus 13, 7. Um ministro fiel a Deus mostra também com a sua vida a sua pregação, servindo ao Senhor. E estes são os bons pastores.
Pastor João, por que você está pregando essa palavra hoje? Bom, primeiro porque eu estou deixando a igreja, né? Primeiro porque eu estou deixando a igreja. Como os irmãos sabem, está chegando aí próximo dia da minha partida. E depois de 11 anos servindo na igreja, eu estou partindo. Segundo, porque nós estamos estudando Coríntios na escola dominical e foi a nossa aula hoje de manhã. E eu entendi que essa mensagem seria bastante apropriada para o contexto da nossa aula de escola dominical de hoje. Mas também tem um elemento emocional, não tem dúvida, aqui. Que é recomendar à igreja, aos presbíteros que aqui estão, que continuem nesse rumo de sustentar o ministério do pastor Edmar Leandro como um ministério de pregação da palavra em primeiro lugar. Acima de ser um administrador das burocracias da igreja, de construir prédio e expansão, que a gente tem plano e gostaria de fazer, olhem para o seu pastor. O pastor hoje, Edmar Leandro, aprovendo a Deus no futuro outro, como um funcionário de Cristo que é responsável por pregar a palavra de Deus. E honrem a esse ministro como pregador da palavra em primeiro lugar. O pastor Edmar tem defeitos, como eu também os tenho. Todo pastor terá. Mas ao olharmos para os ministros da palavra, nós precisamos olhá-lo como despenseiro, pregador dos mistérios de Deus, fiel. É assim que o ministro precisa ser visto. E, meu querido irmão, como nos adverte Paulo, não julgue. É o Supremo Pastor que julgará. Ore, interceda pelos seus líderes espirituais, para que eles então sejam instrumentos poderosos na mão de Deus, na pregação da palavra. Que Deus continue a abençoar a primeira igreja presbiteriana de Itajaí. Uma igreja não cresce, irmãos, com falsa pregação. Uma igreja não se sustenta com falsa pregação. E estes são sinais da aprovação e bênção de Deus, mediante a fiel pregação da palavra, que vem do púlpito, que vem do conselho da igreja e da administração pastoral do conselho da igreja. Graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja muito abençoada. Me perdoem essa louvação aqui da nossa igreja no fim do sermão, mas eu acho que hoje eu posso, né? Nunca fiz isso em 11 anos. Nossa igreja é uma igreja muito abençoada. Tem falhas, tem defeitos? Tem. Mas é uma igreja que tem crescido, que na pandemia cresceu muito financeiramente, o número de membros, que hoje o ministério avança. A igreja é muito abençoada. E não há bênção de Deus quando não há fidelidade à palavra de Deus. Isso não é para a glória dos homens, porque como nós vimos, quem julga é o Senhor Jesus. E os homens não devem esperar a glória do Senhor Jesus, como vimos, só devem esperar o louvor de Jesus no dia que se encontrarem com Ele. Mas é bom poder participar desta bênção da obra de Deus e do avanço do reino.